Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for por aí. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, nesse momento, a permissão para de joelhos, todos nós que compomos o canal de oração, nos prostrarmos nesse momento para adorarmos, glorificarmos, bendizermos o santo nome do Senhor, o santo nome do Senhor Jesus e o santo nome do Senhor, o Espírito Santo. Agradecendo, Senhor, pela leitura, pela riquíssima palavra que o Senhor nos concedeu nesta noite, aonde nos ensina a respeito da Santa Ceia, da nova aliança instituída pelo Senhor Jesus naquela última semana do seu ministério terreno, onde ele deixou para os discípulos e para nós uma nova aliança, porque a antiga aliança, Senhor, segundo a palavra do Senhor, era no sangue dos animais sacrificados, e a nova aliança é no sangue do Senhor Jesus, aquele sangue que o Senhor Jesus derramou naquela cruz em favor de todos nós. Ali a graça do Senhor foi derramada a nosso favor, nós que estávamos condenados em nossos pecados e delitos, mortos, estávamos condenados com uma sentença de morte eterna sobre as nossas cabeças, e por causa do Senhor Jesus, do imenso amor com que o Senhor Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos amou, conforme João vai relatar no capítulo 3, versículo 16, quando ali ele diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós agradecemos, Senhor, por esta prova de amor que o Senhor nos deu e nos dá a cada dia, Senhor. Agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas cabeças, sobre cada um de nós durante todo esse dia que compomos o canal de oração, mas também sobre a nossa parentela, de todos nós que estamos participando dessa corrente de oração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou faltar nada, não sentimos falta de nada. O Senhor proveu todas as coisas, nos abençoou com o alimento, com a água, com a vestimenta, Senhor, nos deu livramento, Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso
nosso respeito. E eles, esses seres maravilhosos, nos defendem, nos protegem das armadilhas e das ciladas do inimigo das nossas almas, que é Satanás. Obrigado, Senhor, por tudo, porque o Senhor é um Deus presente a cada instante das nossas vidas e é um Deus que continua querendo nos salvar. E nesse momento, Senhor, se há algum dentre nós que ainda não teve um encontro de salvação verdadeira com o Senhor Jesus, que possa fazê-lo nessa noite, que possa confessar os seus pecados nessa noite, entregando as suas vidas ao senhorio do Senhor Jesus, entregar a sua eternidade, a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, para que nessa noite, Senhor, haja conversão, haja salvação nessa noite, porque a palavra do Senhor vai nos advertir, vai nos ensinar que se ainda hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, que nenhum de nós nessa noite endureça o seu coração, mas confesse a todos que só Jesus é o Senhor, que só o Filho de Deus é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, e que foi por causa dele naquela cruz, pelo sangue derramado, que nós podemos alcançar a nossa salvação, e que não há nenhum mérito nas nossas obras. O próprio apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, ele vai dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e nem de obras, para que ninguém se glorie. É verdade, Senhor, nós não somos merecedores da salvação, da vida eterna, mas nós obtemos graciosamente por intermédio do Senhor Jesus. E ali também Paulo nos ensina que não é pelas nossas obras, as nossas obras perto do Senhor não são nada. A palavra vai dizer que é como trapos de imundície, não tem nenhum valor diante do Senhor, e nós só podemos ser salvos pelos méritos e pela intervenção do Senhor Jesus e do Senhor o Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por essa possibilidade de que todos nós sejamos salvos nessa noite, aqueles que ainda não tomaram essa decisão ao lado do Senhor Jesus, que possa declarar de joelhos nesse momento que aceitam ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador das suas almas, das suas vidas, para que possam ter um lugar na vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra riquíssima. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor abre para nós nesse momento, para aqueles que ainda não tiveram esse encontro de salvação, que possa fazê-lo e decidir ainda esta noite a vida eterna de cada um, porque nós não temos outra alternativa. A palavra vai dizer: hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Que nós nessa noite escolhamos a vida eterna, a vida, porque o Senhor Jesus é Ele que nos vivifica, é Ele que morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia. Queremos também nesse momento interceder por todos os enfermos, Senhor, que porventura esteja algum de nós nessa noite, ou a parentela de nós todos, se alguém nessa noite estiver com alguma enfermidade, que o Senhor possa repreender nesta noite a doença física, a doença espiritual, a doença da alma, que o Senhor possa restaurar a saúde física, mas principalmente, Senhor, a saúde espiritual, a saúde da alma, que nós possamos ter um refrigério nessa noite e termos uma noite de paz, uma noite de recuperação, Senhor Deus, para que nós possamos amanhã estarmos prontos para mais um dia de luta, mais um dia de batalha, Senhor. Nós queremos nesse momento, Senhor, todos nós, numa única voz, agradecermos, glorificarmos, exaltarmos o nome santo do Senhor, dizendo todos nós em uma só voz: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor o Espírito Santo.